Vamos de música. Ai, querido! Flávia Diniz! Amiga, Eu não sei, né? ai, que loucura, que babado. Como é que você tá? Menino, Naquele naipe. dentro das possibilidades, bem, e tu? Ai, eu tô sobrevivendo, né? Daquele jeito. Mas a gente vai fingindo que tá tudo bem. Que aí eu vi esse negócio dar aquela mudada, pelo menos na sensação. Flavinha, querida, minha Rosita, te amo. Ai, vai, pare. É, a gente espera só mais um pouquinho, então, para ver se a galera termina de entrar. E o Instagram termina de compartilhar a notificação da live. E aí eu vou falar um pouco rapidinho, como eu falei no vídeo anterior. Nós somos o coletivo Banzeiro Cênico. Estamos agora com esse coletivo e com essa plataforma digital, em que ela faz um recorte de várias produções, de várias criações e de vários pensamentos, né, de artistas, jovens artistas da região amazônica. A gente, por enquanto, tem um recorte de 3 estados, mas com o passar das nossas atividades, a gente vai aumentar o número desses artistas, o número de estados contemplados. E esse projeto dessas lives em que eu estou com a Manarinha agora se chama Diálogos da Cena. Esse é a quarta live. A intenção desse circuito de lives é a gente fazer encontros entre os artistas que estão dentro da plataforma, dialogando os seus saberes e as suas pesquisas. Assim como eu já fiz com o Mandu e a Manara já fez com a Jaque. Então é esse circuito mesmo de todos os artistas estarem trocando com todos os outros e a gente fazendo esse grande apanhado de saberes e troca de informações e também saber como é que os nossos colegas de trabalho estão produzindo, estão se mantendo nesse período pandêmico. Então, a intenção é a gente pensar também esses espaços, né, de troca e de intercâmbio mesmo. É isso. É isso aí, gente. O Rafa apresentou basicamente o que somos, o que estamos Agora fazendo vamos aqui. apresentar-nos nós. Sim. Se tem alguém que não me conhece, né? Tô vendo algumas amigas. Sou a Manara Brandão, sou daqui de Porto Velho, Rondônia, artista. Isso, estudante e trabalhadora da arte, da cultura. E recentemente estamos aí, né? Recentemente não, nesse momento doido, agora, aqui agora, estamos aí pensando novas possibilidades. Rafa fazendo inveja aí desse filme, né? Mas pensando novos como continuar o que vinha já sendo desenvolvido também. A área que eu atuo, atuação, sou atriz e performer, contadora de histórias e palhaça. E o trabalho assim que eu tenho mais me dedicado na pesquisa é na área da performance, que vai acabar sendo um pouco do foco do que a gente vai falar hoje. Acho que no caso do Rafa também. Mas basicamente é isso. Eu sou Rafael Barros, sou ator, performer e produtor cultural rondoniense. Também sou daqui de Porto Velho.
Venho pesquisando performance desde 2016, e estou dentro da produção cultural desde 2018. São duas das vertentes que eu tenho mais me arriscado e mais me jogado, né, que é a performance e a produção cultural. A performance dentro com as minhas pesquisas envolvendo arte e saúde mental, e a produção cultural com a minha coordenação e curadoria dentro do Festival Internacional de Teatro de Guajará-Mirim, que é o Festina Sul, e é um festival que nesse ano de 2020 ele completa 10 anos. É... Acho que e aí também já provocando um pouco sobre o tema de hoje, eu acho que esse lugar da criação a partir dos restos, ele é um provocador e ele é um disparador em muitos sentidos para mim, porque eu tenho isso comigo de que o meu trabalho performativo, ele foi se dando junto nesse lugar do que, pensando o resto como coisas abandonadas, coisas que não são usadas, pensar restos também em diversas amplitudes, sabe? E isso me faz repensar algumas questões de como eu estava criando há alguns anos atrás, de como eu estava criando no ano passado, de como eu estou criando agora e de como eu quero produzir no ano que vem. E esse lugar dos restos, que a gente a princípio pode pensar em que é um lugar que parte do simples, um lugar que parte do pouco, um lugar que parte do pequeno, mas a gente tem aquela frase de que o menos é mais. Então, acho que essas duas performances, assim, que acho que a gente vai dialogar aqui, que é um pouco o foco do meu lado, invisibilidade, e a Manara com seu lixo, são trabalhos em que a gente usa basicamente tessituras e o nosso corpo. Então, é pensar os restos também do que está reverberando dentro da nossa pesquisa. Aí acho que a gente pode já, a partir daqui, já ir se provocando nesse rolê. Sim, quero pontuar também que eu acabei de lembrar assim, de uma coisa, uma situação meio chata, assim, não sei, durante um festival, e aí tinha algumas pessoas, tinha gente de todo o festival aqui em Porto Velho, né? Estava participando da produção, e tinha gente de todas as regiões, assim. E teve uma colocação que aquilo me pegou muito, assim, que eu fiquei, né, reflexiva, assim, com a pessoa e com essa fala, assim, que tem muito a ver com esse tema. Porque, enfim, teve um comentário maldoso, assim, de uma pessoa do Sudeste. A pessoa estava meio, né, irritada com outras coisas, e aí ela acabou falando assim que, tentando valorizar o trabalho dele, falando que o trabalho dele não era um trabalho feito com retalhos, entendeu? Porque, no caso, tinha outros grupos e uma característica que eu vejo presente, assim, né, em algumas produções aqui em Porto Velho, em outros estados também daqui do norte, que é essa questão de um trabalho que esteticamente você vê o artesanal presente. Isso também já é uma discussão bem chatinha, né, no mundo da arte, mesmo da história da arte, se artesanato é arte, enfim, essa discussão assim que é meio... E aí eu fiquei muito assim chocada, porque até dos trabalhos ao qual ele poderia estar se referindo era maravilhoso. E, tipo assim, sabe? A pessoa tava muito assim, viajada para falar uma coisa dessa. E aí eu fiquei meio muito reflexiva sobre isso, eu já estava desenvolvendo esse trabalho do seu lixo. E fiquei pensando nessa questão assim, né? Até que ponto que tem essa compreensão de o que é escolha estética, sobre o contexto também no qual a gente cria, né? Quais são as possibilidades que não são ofertadas, que tá... E você vê, eu pelo menos vejo isso sendo transformado em coisas maravilhosas, assim, é o que me inspira demais. E aí, no caso do seu lixo, o trabalho começou em 2017, foi um ano que eu
fiquei assim muito, estava muito mexida. Sempre tem um pouco de autobiográfico nos trabalhos, não adianta querer fugir disso, né? Ainda mais no meu caso, pelo menos eu faço coisas das quais eu acredito. Assim. Então, mesmo que não seja sobre a minha vida, mas tem que ser coisas que me afetam, me atravessam, essa verdade ali. E aí, nessa época, 2017, a questão do lixo mesmo, do resíduo sólido, no caso, estava me pegando demais, assim, tava umas questões também pares, né, no dia a dia. E aí foi da onde eu parti, um dos primeiros objetos cênicos, né, que acabou ficando. Na verdade, antes mesmo de chegar ao lixo, no sentido do plástico, né, que é o material utilizado, eu estava lidando com retalhos de tecidos. Tinha conseguido, muito influenciada pelas ideias do Bispo do Rosário, né, que foi uma das referências que eu estava fazendo na época também a disciplina de performance na Universidade Federal de Rondônia, com o professor Luiz Lero. E aí foi uma das provocações dele. E aí eu parti daí dos retalhos e aí já começou a questão dos restos, né? Porque quando você tem uma referência, por exemplo, de um homem, que foi esse, o arcebispo Rosário, um homem marginalizado, né, que teve uma já começa por aí a questão, né? O que é esse corpo para uma sociedade que dá um fim, né? Como foi o dele, assim, não só um fim, um trajeto. Eu dei uma vazou aqui. Eu tô te acompanhando. Rafa, Tô te tá, é que acompanhando, tinha Baby. pausado. Aí Uhum. comecei essa pesquisa no bairro, assim, coletando materiais, eu consegui algumas doações algumas costureiras e tal. E aí fui testando aquela coisa, mas não era o que eu queria, assim. Até criei uma partitura, utilizando partitura corporal, utilizando esses elementos aí, fazendo uma trama de retalhos, mas acabou ficando assim no figurino inicial os resquícios disso. Mas o ponto que eu cheguei foi justamente também nessa inquietação do o que dessa coisa do artesanal e da arte, né, essa discussão. E eu quis justamente introduzir isso, que é até uma característica que tem ficado muito. Já tem alguns estudos sobre isso. Alguns trabalhos performáticos, algumas artistas que têm se destacado, justamente trazem essa coisa do artesanal para a performance. E, mais especificamente, a questão do bordado, que daí eu cheguei no plástico, que justo essas inquietações que estava e qualquer coisa que a gente se alimenta, que a gente vai fazer um tem plástico, então é um recurso meio que abundante, assim, né? Talvez até seja inesgotável, se pensar o tanto Uhum. de plástico no mundo. Então, comecei daí e a performance foi sofrendo algumas alterações no sentido de figurino e tal com o tempo, mas as ideias iniciais, assim, vêm cada vez mais se fortalecendo. E aí, esse resto, como eu disse, reflete em alguns pontos, como os objetos sem essa inquietação com a tal da sociedade do consumo, que além do estímulo ao consumo, consumismo e a consequente produção de lixo, tem a questão da exploração do trabalho, né? E aí chega um outro ponto da palavra lixo, que é como o trabalhador é tratado. Parece que. Parece não. Essas
principalmente em questão do Brasil, a coisa tá ficando cada vez pior, né? Todas as conquistas que teve de direitos trabalhistas sendo perdidas, só vai dando mais motivo para a gente continuar a pesquisa, né? E desenvolvendo o trabalho, infelizmente. E aí vou também para a questão do meu corpo ocupando esses espaços públicos, no caso a performance é feita na rua, participou da Mostra Sesc de performance, aqui em 2 pontos aqui da cidade, que a Rafa também participou, que foi aqui no cruzamento da Avenida Rogério Weber com a Farquhar, que é muito... Farquhar não, com a 7 de setembro, Rogério 7, que é um ponto muito movimentado da cidade. E outro no mercado do quilômetro 1, também é um ponto tradicional da cidade. E aí foram os primeiros experimentos na rua. O primeiro de todos foi na Universidade Federal de Rondônia, que é um local um pouco mais protegido, né, pra gente que vai se expor assim na rua, aí o bicho pega. E justo nessa exposição desse corpo, aí vem as questões, né, do que eu represento nesse universo, nessa cidade, nesse local que estiver ocupando. Também a performance participou do Festival Amazônico de Teatro de Vilhena. Aconteceu na feira, uma experiência muito interessante. E os elementos atuais, na verdade está desde o começo, que eu utilizei mais um resto, né, com toda coisa, que é um tecido que é justamente um bordado de lã, no qual eu oculto minha face. Aqui a Débora representando o Festival Amazônico, mandando coraçãozinho para nós, Juliana. E então esse rosto ali oculto vem essa provocação, né? Que esse corpo ele pode ser qualquer um, como pode ser ninguém, nessa questão do trabalho. E ali na ação não há comunicação direta com o público, é mais uma instalação para as pessoas que têm reagem àquilo, mas não tem muito que uma resposta minha, porque é entendido como um trabalho. Então, estou ali desempenhando uma função, né? Eu tenho um objetivo que precisa ser cumprido e nada pode me tirar desse foco. Assim, não tem nada que pode me tirar. E aí, pensando, né, nessa questão desse corpo preto, essa mulher negra ocupando esses espaços, trazendo também elementos, né? Atualmente o figurino é um vestido que eu também ganhei de uma amiga, que é uma doação, não era necessariamente para isso, mas foi sendo integrado. Eu acho que a única coisa que foi comprada, assim, nova, é a bota que eu uso, que é uma botina bem para lidar, justamente se a pessoa vai para um lugar assim que tenha para evitar infecção, né, para pisar em lugares que não é muito limpo mesmo. E é meio que um mosaico, assim. É muito massa pensar nisso. Mas eu estou provocada, assim, é um trabalho, assim, continuado, né? Um processo de transformação e tal, estou inquieta com ele. Mas é marcado por essa coisa dos restos. E é uma estética, assim, que tem me provocado muito, que é o que tem me movido assim nesse sentido, quando eu pensar em construir coisas. É aquela coisa, né, também o contexto nosso, né? Não é sempre que a gente, acho que até hoje não participei de nenhum trabalho que tinha grana assim para montagem. Então, desde o trabalho em grupo também, a gente tem essa coisa de ver o que já tem o grupo, né, no arquivo, assim, o que tem de figurino para ser reutilizado, mas sempre acaba comprando coisas novas, né? O cenário é sempre mandado fazer e tal. Mas no meu trabalho solo, essas questões são muito presentes, até para as coisas de contexto mesmo, mas com o tempo tem se tornado uma escolha, de alguma forma, porque
essa coisa de tu olhar ao que está mais próximo de ti e ver a potência poética dessas coisas, né? Ver, ver, ver o que não é explícito e mergulhar nisso. Eu gosto da palavra imersão, que Amo essa para mim é palavra. então, para mim é um estado assim de ser assim, né? Você se imergir em algo é você meio que se abrir para aquilo ali, deixar que aquilo te afete e ver o que que sai dessa. É um encontro, né? É um encontro. Então, imersão com as pessoas, com os lugares, com os materiais que a gente tem, e tem sido nesse sentido. Ah, se quiser começar a falar aí. Eu fiquei ouvindo você falar e para mim me veio também algumas várias memórias, porque eu concordo com esse lugar também de que esse lugar dos restos ele também funciona dentro do coletivo, né? De pensar o que que a gente e aí eu falando do resto, não no sentido de tipo assim, isso é descartável, mas é resto pensando naquilo, tipo assim, isso daqui é excesso, isso daqui é demais, isso daqui não cabe agora. Eu penso muito os restos também como esse lugar, tipo, aquilo que a gente apara e sobra um pouquinho e a gente dá aquela guardada na gaveta e fala, eu acho que isso daqui pode ser interessante depois. E acho que isso funciona muito bem nos grupos, porque é pensar em ideias de pesquisas anteriores, é pensar repertórios anteriores, é pensar espetáculos anteriores, é pensar artistas que já colaboraram anteriormente. Então, acho que essa influência dos restos dentro da minha pesquisa solo, acho que eu passei mais tempo com o trabalho solo do que dentro de coletivo, e aí eu falo que acho que partir dos restos, para mim, foi um grande boom em todos os trabalhos. Porque, de fato, tipo assim, eu nunca pensava em assim, isso daqui é o figurino, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que comprar 5 metros de alguma coisa, eu tenho que comprar tecido tal, eu tenho que comprar fitinha tal para dar. Não. O que aconteceu muito com invisibilidade foi eu entrar num espaço de ensaio com a minha roupa do corpo e uma cadeira, e a partir disso, isso se transformando. Então, começar a pegar roupas que eram de outros espetáculos, são roupas que eram de espetáculos que não estão mais sendo usados, estão assim, estão sendo guardados, estavam guardados há muito tempo. São roupas minhas que eu já não usava mais, são roupas da minha mãe ou da minha irmã que estavam paradas tipo, para doação. Então é pegar todos esses elementos que estão disponíveis e falar e pensar, beleza, como é que eu organizo isso dentro de uma obra e como é que como eu dou potência para isso dentro de uma obra. Porque também, quando eu penso em restos, eu penso na memória que vem antes disso ser um resto. Não sei se dá para entender, mas é muito nesse lugar, pensar que os restos eles são sobra de alguma coisa que, por ser sobra, ele tem uma história. Então, quais histórias já estão contadas nos vestidos que eu uso, nas peças de roupas que eu uso, na mala que eu carrego, nos objetos, no batom, no lápis de olho, na faixa, né, na faixa de gás. Como é que a gente pensa esses elementos também pegando o resto desse próprio objeto, né? De que ele está ali porque ele está ali por alguma circunstância, ele está ali por alguma falta. E como é que essas faltas elas vão se complementando dentro do trabalho? E isso me faz pensar também o como a invisibilidade ele todo tem essa estética do resto, porque quando a gente pensa em invisibilidade, ele é justamente esse ser que está à margem, que é o resto da sociedade, que é o resto da, do que é bem visto, né? Esse transuinte que está com a cabeça enfaixada,
esse transuinte que está dentro de uma mala, esse transuinte que está sendo enforcado numa lixeira, esse transuinte que está sendo ameaçado com uma arma, esse transuinte que está sendo tocado por uma senhorinha afetuosamente. Então, quais são os restos de todas essas memórias e de todas essas sensações, e o que esses restos fazem quando todos esses restos se somam, criam uma coisa única e tá ali, pô, na ação, no ato, sabe? Tipo assim, na performance. Pensando que também a devolutiva, eu acho que também no seu trabalho isso acontece, em que as devolutivas com o público, eles são imediatos. Como a gente está com a cabeça enfaixada, o público ele se sente ainda mais no direito de vir se intrometer em alguma coisa porque ele não está em contato visual com você. Então, quais restos ele tem dentro dele que ele vai jogar para você ali no ato da performance? E aí esse também é interessante para mim de pensar em que eu assistia o meu público e ficava pensando, caramba, aonde que essa pessoa ela recortou essa fala dela e ela teve coragem de falar agora aqui para mim na minha frente, olhando para esse rosto que ela não sabe o que é. Esse rosto desse corpo que é andrógeno, que ele não sabe se ele é mulher, se ele é homem. E o que eu faço com isso? Então pensar que também os restos em que a própria sensação da performance nos causa e o que esses fragmentos e esses restos vão compondo para as performances seguintes. O Invisibilidade, ele não tem uma... Ele da outro, acho que das mais de 30 apresentações, todas foram completamente diferentes, porque é justamente também pensar esse lugar onde os restos, onde os descartáveis que foram pensados durante aquela ação podem ser complementos e podem ser potência na ação atual. Então, como na apresentação de hoje, eu vou pegar tudo aquilo que me sobrou e vou transformar isso no ato principal. E aí, se reinventando com esses restos do que você ouve, do que você pesquisa, do que você sente, do que reverbera, do que te afeta, do que não te afeta. E pensar muito esse lugar também de que, quando você citou aquela situação do festival no início da sua fala, eu fico pensando que isso é muito também causado pensando nesse lugar do Sudeste, né, de que essa fala veio de uma pessoa do Sudeste, ou como a nossa arte, a nossa arte do Norte, ela é vista como um resto, né, porque eu estive em vários momentos no Sudeste em que a minha capacidade como artista ela foi colocada em xeque. Eu fui tratado como resto por estar num recorte de uma determinada região do país. Então, como esses restos também do que a gente aprende, do que a gente vai alimentando como verdade, vai também colocando achismos no que a gente acha sobre o trabalho do outro. E aí isso para mim é um lugar muito delicado, porque quando você se coloca num lugar desse e você fala, eu não trabalho com retalhos, mas tá, beleza, você não trabalha com isso, mas aquele artista tem a proposta dele é trabalhar com retalhos. O Bispo do Rosário está aqui para provar isso. O Bispo do Rosário, um cara negro, pobre, esquizofrênico paranoide, que não se considerava artista, hoje é um artista de relevância internacional. E ele usava coisas de restos, ele usava restos de tecido, ele usava restos de objetos, restos de produtos, restos de muitas coisas e formava grandes obras. Então, esse lugar do resto, eu acho que, no meu olhar, ele é um lugar de muita potencialidade, porque quando a gente trabalha com escasso, a gente não está pulando degraus para poder a gente conseguir trabalhar com muita coisa. Pensando que se eu vou crescendo esses restos aos poucos, se eu vou crescendo esses retalhos aos poucos, esses fragmentos de ideias, esses fragmentos de produções, esses fragmentos de diálogos aos poucos, no fim de tudo, quando você faz um grande apanhado de vários fragmentos, de vários restos, existe sim obras muito boas,
obras que te instigam a criar e a pensar e refletir. Porque senão também a gente acaba chegando num lugar muito elitista do que é a arte, né? Porque senão a gente começa a categorizar o que é amador, o que é profissional, o que é um teatro bom e o que é um teatro ruim. E essa não é a intenção. Dentro dos restos, né? Que é pensar que todas as... É como se a gente fosse cozinhar com restos de cascas, sabe? O que sobra da cebola, o que sobra da cenoura, o que sobra da batata, o que sobra do arroz, e pegar todos esses fragmentos e somar e fazer um prato novo. Eu acho que, pelo menos para mim, a ideia do resto está muito nesse lugar. É somar todos esses restos e criando essas composições e ver o que, que a gente pode ir reverberando a partir disso. Sim. E essa fala mesmo que eu exemplei, ela traz até um mal-estar, assim, no sentido assim, será que a gente merece, por exemplo, receber menos porque a gente trabalha com esse tipo de material? O que é que vale mais na Uhum. criação artística? É a matéria-prima, o preço que se gasta com a matéria-prima, ou é o trabalho do processo criativo, né? Do processo da execução mesmo, né? Para quem elabora seus próprios materiais, próprio figurino, né? Vai justamente de encontro com essa questão que eu falei, né? Dessa coisa do consumo. O que é valorizado? Não, a primeira coisa que é valorizada não é o trabalho humano, não é a força de trabalho, a mão de obra, não. Então, é entrar nesse pensamento bem péssimo, né? Bem péssimo, e que eu acho que não cabe, não cabe nessa discussão artística, não Uhum. cabe. Não cabe, porque já tem muita questão da exclusão, justamente pela falta de acesso. E aí, entre nós mesmos, entrar nessa coisa não rola, assim. Eu não concluí no pensamento, que eu falei do vestido e não concluí, assim, que o que é, né, trazer esses elementos. Eu acabei colocando esse vestido, que ganhei da minha colega, e ele é branco, assim, longo, já isso num corpo preto já remete a algumas coisas, né? Já é um símbolo, né? Um signo, já leva para isso. E eu tive uma resposta muito pontual sobre isso lá em Vilhena mesmo, porque até esse ato de bordar, né, é muito ritualístico também, e com esses elementos combinados, teve uma que eu vi passar assim, uma senhora e ela falou tentando assim, sendo pejorativo, né, falou macumba, não sei o quê, assim, deu aquela coisa de susto, e falando, não, que isso é macumba. Tava lá bordando o plástico e ela teve essa interpretação, né? Por causa desse conjunto de coisas e justo esse corpo, né? O que é esse cabelo black power ali, uma cara tampada. Isso também é uma coisa muito forte na, nas religiões de matriz africana, né? Porque muitos dos orixás têm esse rosto também coberto ali, né? Oculto. Então, essas coisas, de certo modo, estão no inconsciente coletivo, eu acho que é material, é elemento para a gente brincar com isso, assim, muito, né? Como pode, como tem a potência, assim, nas coisas banais, assim. É justamente você dar um olhar artístico para aquilo. É isso que é a diferença. É a diferença. Isso me faz pensar também que é de fato quando a gente tem algumas coisas que não estão na nossa, como é que eu posso dizer, na nossa, eu acho que no nosso cacife mesmo de prever algumas reações do público, porque é de fato, quando você vê uma mulher negra com vestido branco e a cara toda enfaixada, você pensa, beleza, temos um orixá. Mas não, aí é tipo, você pensa que a proposta, o fio da proposta, ela parte de um outro lugar. Então, como é que você pensa também essa soma de todos esses restos
e no que ele deságua, sabe? Porque me leva a um pensamento de que é meio que a gente tem várias peças de quebra-cabeça e quando a gente monta, a gente não sabe que figura o público está vendo, porque a gente montou um quebra-cabeça inicial e quando a gente começa a jogar as peças com o público, ele começa a ver coisas que não estavam ali. E às vezes essas coisas que estão ali, que ele está vendo, a gente não tinha visto e é tão interessante quanto a nossa ideia principal. Sim. E acho que esse lugar é bem provocativo também, porque nos leva num lugar de escuta e de prestar atenção no que está acontecendo ali no ato, porque tem muitas coisas minhas que eu carrego dentro do Invisibilidade que elas nasceram justamente disso. É uma sensação que um público tem e eu falo, nossa, isso foi muito interessante, eu vou testar isso na próxima apresentação. E quando se testa isso na próxima, você vê, caraca, aqui funcionou de um outro jeito totalmente diferente. E às vezes, por você estar em lugares diferentes, aquilo que funcionou num espaço não funciona no outro. Então, como é que você joga também com essa questão dos ambientes com esses restos? Porque, de fato, se criam sinais, se criam símbolos, se criam marcas, e aí é totalmente essas marcas e essas significâncias que impactam diretamente o público e faz com que eles intervenham diretamente com a gente. É, Sim. e isso sei lá, pensando também nesse lugar dos restos, eu acho que o próprio fazer artístico, né, das nossas apresentações em performance, faz com que a gente vá fazendo uma coleta de mais restos. E a gente vai fazendo mais esse apanhado, vai crescendo mais essa bagagem, ainda mais essas memórias, e vai criando outras potências de criação. Porque se trabalhar com o resto em um determinado espaço é muito mais interessante do que trazer um espetáculo muito megalomaníaco produzido para aquele mesmo espaço. Então é pensar também, aí isso é pensando um pouco dentro do que eu faço de trabalho com curadoria dentro do Festinasul, que é pensar isso. O trabalho que, pensando nesse lugar de resto, que é o que tem menos, que é o que foi financeiramente gastado menos, mas não. São espaços e propostas que, dentro daquele certo ambiente, daquele determinado espaço, ele vai costurar bons intercâmbios com o público. Vai criar boas ou ruins também. Não que as experiências sempre têm que ser boas com o público, mas pensar também que tem coisas que, por elas serem megalomaníacas demais, elas não funcionam em determinados espaços. E aí Sim. você acaba, tipo assim, beleza, o seu espetáculo, ele é muito foda de bom, ele tem 40 luzes, sabe? São 20 artistas em cena, mas assim, para a realidade que eu tenho aqui, isso não fala tanto quanto o seu lixo falaria, sabe? É pensar essas dinâmicas e pensar o quão aquele pode ser o único artista em cena em performance, mas se ele está, de fato, presente, em loco, naquele espaço, dialogando e trocando com o público, esses intercâmbios de restos, eles vão ser muito potentes e vão se transformar numa coisa muito, muito grande. Sim, total. E outra coisa, né, Rafa, que eu acho que tem essa coisa que os nossos trabalhos também conversam muito, assim, uma invisibilidade do seu lixo, que o, o tema que a gente traz e como a gente utiliza nossos corpos, né, que é o que você já falou, é trazendo esses corpos marginais, de certa forma, de várias formas, e como isso já é muito assim, eu até estou vendo aqui nas minhas divagações, é daquele evento que a gente participou junto, lembra de lá no SESC, sobre performance, Lembro. e aí que eu fiz uma anotação dos corpos resíduos, né, que seriam assim
isso aí meio que não, não influi nem contribui, como diz a expressão, né? É o que querem nos fazer acreditar, né? Como eu já falei, né, na minha posição, na sua também, isso que você falou, o que é que esse corpo andrógeno, né, que está fora dos padrões de masculinidade, comunica, ocupando o espaço público, se incomoda muito, né? Também gera certas atitudes de a gente se surpreende tanto para o bem quanto para o mal, né? É bem doido isso. Uma experiência de comunicar com o público, uma das coisas que eu achei, assim, das primeiras experiências que eu gostei muito, tem até uma foto que foi de fez, que foi ali na praça, que é conhecida Praça do Baú, que duas pessoas que mais se aproximaram foi uma senhora e um senhor, e ela queria ver justamente o ponto que eu estava utilizando ali, porque justa a coisa do bordar é uma ação assim dita banal, porque né, o que que isso significa na história assim, para as mulheres, né, quanto grupo assim, e para a humanidade também, o que que essa coisa de construir vestuário e objetos, coisas, utensílios, o que que isso diz assim na história mesmo da humanidade, né? O que que essa ação comunica? E o outro senhor também estava curioso demais nessa coisa de que planeta que você é? Eu adoro essa frase. De que planeta você é? De que planeta você é? Né? Tem essa inquietação, né? Na verdade, a gente tem essa coisa em comum que né, esses corpos também têm essa coisa, né? É homem, é mulher, o que é isso? E fica aquela inquietação, que bom que fique mesmo. E, meu, é por isso que eu digo assim, que da necessidade vai se tornando uma escolha estética, justamente assim. Vai, porque a gente É, vê assim, acaba virando uma aposta, tipo uma, como é que eu posso dizer? Uma linguagem daquele artista, né? Tipo, de pensar, aquele artista ele trabalha. E também não que pelo artista, tipo assim, escolher trabalhar com isso, ele vai sempre trabalhar com restos, mas assim, de fato, é pensar, tipo, tem grandes artistas que apostam diretamente daí. E aí é pensar, tipo, de fato, caraca, esse é o grande ponto de partida. uhum. Tô vendo alguns comentários, Rafa, aqui. A Mari, Então, ela dá. é isso que eu já ia falar, tipo, a gente está chegando nos últimos 15 minutos, esse tempo passa rápido demais, e aí vocês podem ir fazendo perguntas aqui também. O Gabs tem feito bastante contribuições aqui. Gabs, que é um artista maravilhoso, que está aqui residindo em Porto Velho. Performer também, bailarina e tudo mais. A Mari comentou, incrível isso, olhar para a história e potência dos materiais. É uma atividade, um exercício realmente, assim, de presença, eu acho, mexe muito com isso. Né? Para quem busca essa coisa de ter presença plena, por exemplo, é uma coisa que ajuda muito para a gente sair desse ciclo também vicioso da ansiedade, né, do superestímulo. Isso exige esse exercício da presença, para você poder ter esse olhar, né? Ter essa afetação e tal. Quer ler os comentários do Gabs aí, Rafa? Eu só vou pegar um pouco nisso que a Mari fala, de pensar na potência dos materiais. Eu acho que é muito isso, esse recorte todo que eu e a Manarinha fizemos aqui. Pensando de fato, tipo, tudo tem potência para criar e partir de alguma coisa, sabe? Eu acho que enquanto mais com restos você trabalha, mais potências você tem. Pelo menos eu tenho encontrado isso nas minhas pesquisas hoje, né? Pensando também que eu trabalho com saúde mental, e aí a obra do Bispo do Rosário está toda entrelaçada na minha pesquisa, é pensar que com o simples você faz o mundo. E aí também olhar para essas histórias e as potências desses materiais, pensando que não é porque aquilo você trata e você pensa, tipo assim, isso já tem uma história, isso já tem uma bagagem, isso já foi usado,
que ele não é mais utilizável, sabe? Eu tenho um vestido que está até hoje no Invisibilidade, que antes do Invisibilidade ele já participou de uns 3 espetáculos de várias gerações antes da minha aqui no Teatro Porto Verense. Então, ficou, beleza, isso daqui tem um poder, tem uma coisa que tá. Esse tecido, essa textura, ela toca o meu corpo e ela me comunica alguma coisa. Então, como é que. É muito tipo provocação em provocar, provocação em provocar. É o que o tecido provoca em você, é o que o público provoca em você, é o que a sensação do ambiente provoca em você. Eu acho que isso acaba sendo tudo muito foda. E aí, pensando no que o Gabs também fala dos corpos marginalizados e nos corpos marginais, é pensar isso também de que o meu corpo e o seu, eles também estão nesses lugares, zonas de marginalização, justamente por todo um recorte social que a gente tem. E aí, quando a gente trabalha e experimenta isso dentro da performance, a gente traz uma inquietude muito maior, eu acho. Porque é como se essas pessoas que são tão preconceituosas, elas querem saber de fundo que porra é aquela que está acontecendo ali na praça. Que merda é essa? Eu vou parar. Eu quero ver. Sabe? E também pensar as sensações de diversos públicos. O público que para, fica um minuto, ele tem uma sensação. O público que passa de carro, ele tem uma outra sensação. O público que vê 30 segundos e dentro do ônibus, ele tem uma outra sensação. Então, são propostas performativas também, tanto a minha quanto a da Manara, em que o público ele fica pelo menos, no mínimo, pelo menos ali 5 minutos reflexivo. De tipo, eu vi aquilo, aquela coisa ali, ela me causa uma sensação. Vou pensar um pouco nessa sensação. E acho que isso contribui muito com que os trabalhos vão produzindo e com que os trabalhos vão se transformando com o passar do tempo. Acho que estou falando demais. Total, Rafa. Não, olha, Gabs, Rafael, né? A outra Rafa Rafa, comentou aqui maravilhosa. que a cabeça já até acendeu uma lâmpada, é isso que a gente quer, gente. Se vocês também tiverem É referências, isso. ideias, trocas, manda pra gente. É nesse sentido da troca mesmo, né? A gente tem feito essas lives para promover aqui o perfil do Banzeiro. Lembrando que o Banzeiro também é um coletivo aberto, em construção. Se você tiver aí ideias, interesse em participar, manda mensagem no site, manda mensagem aí. A nossa Uhum. curadoria já vai falar com você, tá bom? E aí também tem outra coisa, tipo assim, eu e a Manara, nós somos artistas super acessíveis, tá, gente? A gente faz parte de coletivos aí, a gente tá fazendo live, mas assim, eu acho que a live também ela funciona mais como esse lugar de provocar pra gente estar junto com os nossos, se fortalecendo e se instigando e se provocando. Porque eu acredito Sim, muito nisso, sabe? Acho que todos os aprendizados que eu tive foi porque eu aprendi em algum lugar e volto para Porto Velho e vou aplicar isso com os meus, sabe? Com os meus parceiros de cena, com os meus parceiros de produção. sim. E eu acho que é esse lugar, sabe? Da gente pegar todas essas nossas potências em pesquisas que partam de restos ou não e a gente colocar isso em cena, porque é uma coisa até que eu até conversei algumas vezes em oportunidades com a galera da universidade, que é pensar, eu tenho uma pressa muito grande de ver a galera da universidade dentro da cena, porque o que eles estão produzindo dentro da universidade não pode morrer dentro da universidade, a galera da universidade, porque assim são criações e são e são pontos de partidas que você pode, sei lá, que você pode experimentar no seu processo autoral, no seu processo em coletivo. Então, acho que são espaços que nascem dentro da universidade e que acho interessante que eles não morram dentro da universidade, em que o nosso público, na nossa cidade, também veja essas atividades. Mesmo que seja uma cena curta de 7 minutos, que seja uma performance de 12 minutos, que seja um espetáculo de 30. Mas essas produções elas precisam sair de dentro das salas da universidade e ocupar os espaços culturais e os teatros da nossa cidade. Totalmente, Rafa.
É isso aí. E realmente é uma coisa assim que é um trabalho assim para ser. Até tem algumas produções, né, que a gente vê aí acontecendo, mas poderia ter mais, assim. É uma Uhum. coisa que a gente tem mesmo que martelar aí para dar uma movimentada nisso. Eu que fui da cena para a universidade, né? Mas na universidade eu sou meio assim, meio tô, assim, no sentido de... Não, porque é isso, o conhecimento que eu tenho acesso lá, dou muito valor ao corpo docente, aos meus colegas, toda a experiência que eu tenho lá. Não é nesse sentido. É nesse sentido de que Uhum. quando a gente que vem da prática, a gente sabe que o rolê, é isso que o Gabriel falou, é experimentar, meu. Então, Uhum. e é outro tempo, então, assim, eu tento, assim, estar tenho até conseguido, né, estar nesses dois ambientes, assim. Na verdade, não são dois, são vários ambientes, né? E é um movimento também, é um exercício isso, de você conseguir é, meio que ser flexível, né? Conseguir se adaptar a essas dinâmicas, assim, que são dinâmicas muito diferentes. Mas eu acho que não é impossível esse diálogo, assim. Né? Pode até ficar como provocação, assim, para a gente pensar Uhum. possibilidades nesse sentido, assim, de promover e encorajar a galera a mostrar o seu trabalho, se colocar como artista. Você é estudante e é artista. Nós somos, assim, a Uhum. gente pesquisa, a gente não para de estudar. Acho que é isso por E eu acho enquanto, né? Vamos para não perder a live. Eu acho que é isso. A gente já tá, nossa, por mim a gente já entraria aqui em vários outros assuntos que acabaram ficando muito interessantes. Mas acho que é isso, esse lugar de como a gente trabalha com restos, ele tem criado várias potências e possibilidades dentro da minha criação e nas criações da Manara. Eu acho que, de fato, é isso, Gabi. Tipo assim, ser artista não é tão bonitinho assim. Existe várias problemáticas, sabe? Existem artistas e artistas. Gabi Mas eu sabe. acho, o Gabi sabe, mas eu acho que pensar também nisso como disparadores mesmo de vários projetos de criação, sabe? Os artistas que estão aqui nessa live agora ouvindo, pensar o que está reverberando agora, né? Inclusive dentro do período pandêmico, porque eu acho que todos nós estamos passando por sensações que a gente ainda não tinha passado antes, então como é que eu posso transformar isso em potência de trabalho? E aí também, Rafael, não está falando para vocês, depois da pandemia, vamos todo mundo criar espetáculo sobre pandemia. Não é isso. É pensar o que de fato está reverberando aqui agora, né? O que eu tenho de resto para oferecer para o mundo e para minha criação artística e experimentar todas essas possibilidades e todas essas potências, porque isso deságua em algum lugar. E quando deságua em algum lugar, a gente sempre vai se banhando por esse rio e vai aproveitando o máximo que puder. É isso aí. E pensando aqui agora, eu acho que o resto é a síntese. A gente não busca tanta síntese, assim. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Assim, o que que fica o mel do cacau? O que que é? Eu acho que é nesse sentido, assim. A Mari perguntou se nossas performances estão no Instagram. Sim, Mari. Na minha bio e na do Rafael, tem lá o arroba na minha tem do seu lixo do Rafa tem visibilidade. Se quiser No acompanhar, meu tamo tem o aí. Invisibilidade e o Norte Colônia, que o Invisibilidade, essa intervenção urbana, barra performance, barra também instalação, que é esse trabalho. E aí também tem a pesquisa do Norte Colônia, que é uma pesquisa que eu trago desde 2016, falando sobre saúde mental e arte, estando imerso dentro de um polo de hospitais psiquiátricos. É isso. Também te Acho que adoro, então, viu, Gabs? É opa, isso, gente. Muito obrigada pela presença
Gabs, maravilhoso. virtual aí. Vamos seguir nessa troca, tá? Se quiserem mandar um retorno, mandar mensagem, fique à vontade. Tanto que no Banzeiro quanto nos nossos perfis pessoais estamos abertos para troca. Um beijo, obrigada, Rafa. Tô com muita saudade. Obrigada, amiga, por esse papo. Você sabe que eu te amo. Você, assim, amo trabalhar com você. Eu e a Manaria temos um espetáculo juntos chamado Inventamos de Se Ver. Eu tenho muita saudade da gente se ver nesse trabalho. E, assim, você é uma das artistas, uma das jovens artistas que, para mim, assim, me instigam a continuar. E é Digo isso, mesmo gente. para Beijo. não ficar atento, Gente, pessoal. Vai sair edital aí pra gente, viu? O Instagram é para nós uhum. que produzimos arte, que vamos mandar ver, mandar nossos projetos e fazer acontecer aí na cena, hein? Tamo junto. Beijos, Jéssica, Rafa, Débora, Rafa Schachmans, Mari, beijo em todos. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Beijo.